Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração, gente. Aí como é que chama, gente? Arraiá, São João ou festa junina, né? É sempre uma polêmica aí quando a gente tem esse tema para fazer, porque quando eu falo é São João, aí a pessoa comenta que é Arraiá, outra pessoa comenta que não, é festa junina. Bem, gente, aqui na minha cidade é tema de festa junina, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aí um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 13 centímetros e meio de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal, tá? Ela fica desse jeito mesmo, gente. Ela fica douradinha por fora e bem clarinha por dentro. A gente também já tem o videozinho aqui no canal da massa de bolo feita com chocolate 55% cacau. Tem vídeo de cupcake. Esse chantilly que eu tô trabalhando é o chantilly Amélia Mix. Se você tem um pouquinho aí de dificuldade de estar trabalhando com esse chantilly, né, dessa marca Amélia Mix, a gente tem três vídeos aqui no canal mostrando como que eu faço para deixar esse ponto bem firme, esse ponto bem poroso, para fazer a pré-camada no meu bolo, tá? A gente tem o vídeo tanto na batedeira de mão, essa caseira, né? Tanto na batedeira planetária, essa antiga aí que eu tô usando, e também na batedeira planetária turbo. Gente, o vídeo tá muito legal, né? Os 3 vídeos estão muito legais e vale muito a pena assistir até o final, gente, porque é muitas dicas. E se você tem um pouquinho de dificuldade, a gente tá recebendo bastante feedback, né, com o que tá dando certo aí, a pessoa que tem um pouquinho de dificuldade de dar o ponto nesse chantilly. Então, bati o meu chantilly em ponto bem firme, bem poroso. Fiz ali a pré-camada em todo o meu bolo. Ah, gente, esqueci de falar do recheio, né? O recheio foi de beijinho de coco e brigadeiro. A gente corta o nosso bolo em 6 discos de massa, então o nosso bolo ele fica com 5 camadas de recheio. A gente também aqui tem um vídeo mostrando como que eu faço, né, para poder colocar aí o meu bolo alto com as 5 camadas de recheio. Gente, o canal tá bem legal, né? Então aproveita, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal que tá chegando muito mais novidades por aí, tá? O chantilly bem poroso, né? Passei o meu chantilly no bolo, bem batido, bem poroso. Em seguida eu hidratei o meu chantilly com leite condensado. Gente, é importante colocando leite condensado aos poucos, tá? Para não perder o ponto, para não hidratar demais e ele acabar ficando muito molinho, ou também não hidratar de menos, né? Hidratar pouco e ele ainda continuar ainda poroso, dependendo aí do que você vai utilizar, ou o bico, né, a manguinha de confeitar, o bico, ou a espátula de textura, que ele precisa estar bem suave, mas cuidado para não deixar ele muito mole, tá? Bem, coloquei dentro da minha manguinha de confeitar só para auxiliar a aplicação desse chantilly no meu bolo e venho fazendo desse jeitinho assim mesmo, gente, um pouquinho desordenado, tá vendo? É só mesmo para poder auxiliar a quantidade de chantilly hidratado que vai pro meu bolo, tá? Em seguida, eu vou pegar ali a minha espátula com bastante calma, com bastante cuidado. Essa parte, gente, para você que é iniciante, é muito importante ter bastante cuidado. A mãozinha bem levinha para você não mexer com a estrutura do seu bolo, né? Senão todo aquele processo que a gente faz, né? De fazer massa, esperar esfriar, né? Recheio, massa, de colocar ele na geladeira até o dia seguinte, né? Para ele criar estabilidade, criar a sustentação, né? Então, assim, quando a gente vem com a espátula, a gente precisa ter bastante cuidado para você não mexer. Se for com a mãozinha bruta, você vai mexer com toda a estrutura do seu bolo, vai acabar afofando, vai tirando ele do lugar ali devagarzinho, às vezes sem perceber, né? Então, gente, a espátula, ela tem que você tem que ir passando no chantilly mesmo, tá? Como ele tá bem molinho, fica mais fácil, mas cuidado com o pezinho da mão
para você não afofar o seu bolo, tá? Em seguida, né, passei toda a minha espátula ali selando também para evitar da bolha de ar, né? Ou não dar tanta bolha de ar, porque acaba acontecendo. Mas aí se eu não fizesse desse jeito, se eu jogasse o chantilly e não passasse essa espátula para selar, poderia aí dar muito mais ou aquelas bem maiores, né? Então eu selei todo ele, em seguida vim aí com a espátula de alisar. Gente, também com bastante calma, cuidado com a mãozinha bruta, tá bom? Que é só mesmo agora para acertar aí o nosso bolo, né? A dimensão aí, a lateral do nosso bolo. Viu que tá faltando um pouquinho de chantilly? Acrescenta um pouquinho mais e volta com a espátula. Todas as vezes que eu passo a espátula de alisar no meu bolo, que eu vejo que não fez o desenho, que ele não ficou retinho, então ali tá precisando de um pouquinho mais de chantilly. Então eu volto com um pouquinho mais de chantilly pro bolo e volto com a minha espátula de alisar, tá? Sempre que eu vejo que tem uma falha, que tem um buraquinho, então eu coloco um pouquinho mais de chantilly e volto a alisar. Aí na parte de cima, vocês viram que eu passei um pouquinho mais de chantilly, porque ele ficou boleadinho, né? Uma partezinha dele ficou para baixo, então aí para tirar essa diferença, eu tiro no chantilly mesmo, tá? E é sempre desse jeito, gente, sempre com bastante calma, sempre com bastante delicadeza, tá? E sempre ajeitando, tentando, né, deixar ele o mais retinho possível. Em seguida eu vim aí com a espátula de textura, vocês viram que eu passei a espátula de alisar, ó, deu uma bolinha de ar ali, aí eu dou umas batidinhas e volto com um pouquinho mais de chantilly pro bolo, tá? Sempre que eu passo a espátula também, gente, de textura, que é a principal, né, que no caso é a espátula praticamente final, aqui vai ter o trabalho de bico, né, mas quando não tem o trabalho de bico, então sempre que eu passo ali a minha espátula e vejo que o desenho não se formou, por mais que eu tenha passado a espátula de alisar, são 2 trabalhinhos, tá, gente? Porque são espátulas e texturas diferentes. Então, eu passei a minha espátula de alisar, vi que ficou certinho, mas logo em seguida eu vim com a minha espátula de textura e não ficou certinho, é porque é diferente, tá bom? Então, às vezes, para você alisar, você consegue deixar ele aí bem certinho, mas às vezes não, né? Pra gente passar a espátula de textura, a gente precisa aí um pouquinho, às vezes, mais de chantilly, dependendo da imperfeição que esteja. E essa parte a gente passa várias e várias vezes, tá? Sempre que eu passo a espátula de textura e vejo imperfeição tanto na quina quanto na lateral do bolo, eu volto várias vezes ou com um pouquinho de chantilly ou só com a espátula até ela ficar bem certinha, até os desenhos se formarem assim, né, o mais certinho que a gente puder, tá? Gente, agora eu peguei ali, né, o chantilly, o vestígio de chantilly que eu tinha. Agora eu vou fazer uma junção de cores, porque aqui eu não tenho marrom, né? Eu não compro mais o marrom porque eu aprendi a fazer essa junção de cores. Essa junção de cores a gente consegue aí achar na internet mesmo, né? Aí você procura aí como é que faz o marrom. Tem cores, né, que dá pra fazer a junção. O Tiffany, o azul royal, né? Então, assim, eu fiz a pesquisa na internet, uma vez que eu não tinha, né? E comecei a eu mesmo a fazer em casa, porque o marrom, gente, é bem complicado da gente encontrar o marrom certinho. Então, às vezes eu comprava o marrom, mesmo sendo da marca que eu tô acostumada a utilizar, e não ficava o marrom que eu queria, né? Ficava um outro tom de marrom, às vezes bem escurecido, às vezes acabava não ficando o tom que eu queria, né? Exatamente do jeito que eu queria, seguindo a foto inspiração que o cliente me mandava. Então, assim, de tanta luta com esse tom, esse marrom, eu comecei a eu mesma preparar o tom marrom, tá, gente? Então, eu utilizo ali. É importantíssimo, gente, ir colocando aos poucos, tá?
coloca 2 gotinhas de verde, 2 gotinhas de vermelho. Se você vê que ficou mais pro cinza, você coloca mais vermelho. Se você achar que ficou muito vermelho, você coloca mais verde. Então é muito importante você também ir colocando, quando faz a junção de cores, de pouquinho em pouquinho, para não perder o tom, tá? Ou de repente o marrom que você quer mais clarinho, né? E acabar escurecendo demais. Então é importante, quando faz a junção de cores, ir fazendo de pouquinho em pouquinho, tá? Para não perder o tom aí que você deseja, o tom que o cliente te enviou, o modelo inspiração, tá? Então é importante. Estou utilizando aí os corantes da marca da FAB, tá? O vermelho e o verde. E eu indico aqui, né, bastante no meu canal, os corantes da marca ou da FAB ou da Mago, gente, que vocês podem fazer tranquilo. Não vai amargar, né? E você consegue fazer essa junção de cores aí com a quantidade de corante que você quer. Claro, né, que a gente precisa sempre ter muito cuidado para não colocar grande quantidade em uma quantidade muito pequena de chantilly. Aí eu não sei, gente, eu nunca fiz, mas aí pode ser sim que amargue, tá? Então, gente, eu vou vir fazendo essa cestinha. Eu ia fazer de uma a uma, né? Mas quando eu olhei a foto inspiração que o cliente tinha me mandado, não era igual uma cestinha, assim, porque tem, acho que uns 3, 4 modelos de cestinha, né? No trabalhado de bico. Então, eu vi ali que o modelinho que ela me mandou, a inspiração, era diferente. E era desse jeito aí, gente. Eu fui fazendo ali, ó, subindo. Eu tô utilizando aí o bico pitanguinha, tá? Eu fui subindo primeiro ali as tirinhas e depois eu vou fazendo aí toda a lateral. Faço 3, se eu não me engano, é 3 ou 4 de lateral. E em seguida, entre elas, eu sempre deixo aí um espacinho, mais o espacinho, gente, que eu consiga colocar ali o meu bico e fazer uma outra, puxar uma outra perninha ali, tá? Cuidado para você não deixar um espaço muito grande e o seu bico for muito pequeno, senão vai aparecer demais aí o fundo do seu bolo, tá? Então, o modelinho que a cliente tinha me mandado da cestinha era esse, né? Porque depois eu vou vir com mais calma aqui, é claro, para poder mostrar aí os modelos de cestinhas que a gente tem fazendo no bico, tá? Mas aí o modelo de cestinha era esse, então eu fiz isso. Eu fui fazendo, fiz toda ali, fiz pra cima, né? Esqueci, gente, o nome que dá. Ai, como sempre, né? Mas vamos lá, fiz ali, né, as tirinhas pra cima e depois fui puxando aí as tirinhas das laterais, ela de lado mesmo. Gente, sempre quando eu faço essas tirinhas de lateral ou esse trabalhinho de bico que leva no rodapé do bolo, eu sempre sento, né, pego o meu banquinho ali, sento no banquinho pra eu ficar de frente pro que eu tô fazendo, tá? Justamente para eu tentar não deixar tanto espaço, não ficar muito aparente, tá? Então é importante assim também, quando fazer, uma dica muito boa, gente, porque quando eu não sentava, eu ficava de cima para baixo, e quando eu levantava o bolo, gente, estava cheio de espaço vago e eu tinha que refazer tudo de novo. Mas é uma loucura, a gente nunca passa pela nossa cabeça que aquele motivo ali pode ter sido erro, né? Nunca passa, é bem difícil, ainda mais quando a gente tá com pressa, tá com bastante coisa na cabeça. Então, depois que eu comecei a pegar o banquinho, ficar de frente ali, né, pro rodapé do meu bolo e fazer, aí eu consegui aí deixar o meu trabalhado de bico do rodapé mais certinho, tá? Feito ali toda a minha cestinha na parte de baixo, depois eu vim fazendo aí na parte de cima, dando um acabamento com o mesmo bico, tá, gente? O morrinho, tá? Você sobe, desce, e entre eles ali é a mesma coisa. Você sobe, desce e faz ali o morrinho para fazer aí esse efeito de trancinha aí, que eu chamo efeito de trancinha, de ondinha, de morrinho.
do jeito aí que vocês acharem melhor, tá? Esse precisa também ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque a gente acaba seguindo, tem que acabar seguindo ali, como é acabamento, então a gente tem que acabar seguindo a linha, né? O tamanho certinho para não ficar um lá em cima, um lá embaixo. É claro que não fica 100%, né? Mas aí, como agora vai entrar o topo de bolo, a gente tenta colocar o topo de bolo o mais certinho e escondendo aí quando a gente tem o cenário de bolo na frente do bolo, a gente acaba escondendo aí alguma imperfeição, tá? Triturei ali, gente, um pouquinho de biscoito, bem pouquinho, tá? Uma farofinha de biscoito. E fui colocando ali em toda a parte de cima do meu bolo, vou acomodando esse biscoitinho com bastante calma, com bastante cuidado. Essa parte também a gente precisa ter cuidado para não colocar pouco demais, né? E o chantilly acabar umedecendo bastante ali aquele biscoitinho e acabar ficando um tom diferente. Então, assim, coloca um pouquinho cheio, gente, pro que tá embaixo. Não deixe ele muito ralinho, não, esse biscoitinho, porque senão ele acaba umedecendo, né? Por conta do geladinho do chantilly e biscoito, né? É bem sensível, assim, à umidade. Então, acaba umedecendo. Então, eu sempre coloco ali um pouquinho a mais, né? Selo a parte de baixo, coloco um pouquinho a mais na parte de cima, para não vir a umedecer e ia ficar feinho, tá bom? Então, gente, e de novo, né? Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, assinar o sininho de notificação. A gente tem bastante dicas legais por aqui e tá chegando mais ainda, tá, gente? Curte, comenta e também quem puder ajudar aí, curtir, comentar, compartilhar, tá? Eu já deixo um grande beijo, gente. Já esqueci de mandar um grande beijo para Flávia Pimenta, amada. Um beijo para você. Que Deus te abençoe. Você tá sempre aqui com a gente, né? Um beijo, meu amor, para você. Um grande abraço. Para Nil do canal Nil na Cozinha também, um grande beijo. Vocês agradeço muito por vocês estarem, né, sempre aqui com a gente, fazendo parte aí do nosso canal, sempre comentando aí, deixando o seu coração aqui pra gente, tá bom? Então, um grande beijo. Flávia Pimenta e a Nil do canal Nil na Cozinha. Pronto. Então, gente, comecei a colocar o meu cenário de bolo, como eu sempre falo, né? Com bastante calma, com bastante cuidado, com bastante delicadeza. Gente, esse é o momento. Deixa eu passar o caminhão. Esse é o momento que eu vou ver ali qual o lado certinho aí que vai ficar o cenário do meu bolo, sempre com a foto inspiração que o cliente te manda para você entregar assim bem certinho, porque ele já tá, né, quando ele manda a inspiração para você, ele já tá com aquele bolinho ali na cabeça dele, ele já mostra para a família, esse, né, naquele processo de escolher qual vai ser o tema. Então, uma coisinha, gente, que muda, por mais que tudo esteja certinho, uma coisinha que muda, por incrível que pareça, já dá diferença, tanto para o cliente e quanto para você também. Talvez o cliente ali na hora, né, também não perceba, mas depois ele vai acabar percebendo que foi topo trocado, alguma coisa, né, diferente, ele vai perceber que teve alguma coisa diferente ali, mas por muitas das vezes ele nem vai saber o que estava diferente. Mas você vai, depois que você tirar a sua foto, fazer o seu vídeo para postar no seu Insta, colocar ali no seu Facebook, no status do WhatsApp, quando você vê que uma coisinha ficou diferente, gente, vai dar toda a diferença, até mesmo para você. Então, a gente procura centralizar o nosso topo de bolo bem certinho, né? Pra gente entregar quase que igual aquilo que o nosso cliente pediu. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Novamente, gente, se vocês gostaram, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, assinar o sininho de notificação para você não perder nadinha, gente. Tem muitas dicas legais por aqui, tá bom?